tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje vamos resolver alguns exercícios, falar sobre sistemas lineares, né? Então, o sistema linear ele pode ser um sistema possível e um sistema impossível. O sistema possível ele pode ser sistema possível determinado, quando ele apresenta uma única solução, tá? Possui uma única solução, né? Um conjunto de solução. Sistema possível indeterminado, quando ele apresenta infinitas soluções. E sistema impossível não possui nenhuma solução. Solução é conjunto vazio, não tem como resolver. Então, para a gente classificar ele, eu vou primeiro responder aqui esse sistema. Tem três métodos para resolver, né? Não, tem mais de três métodos, mas os mais usados são método da adição, método da substituição, método da comparação. Eu vou usar o método da adição. Para usar o método da adição, eu tenho que ter dois opostos. Ou seja, aqui, por exemplo, mais 2y e menos 2y são opostos. Por quê? Porque quando eu for somar eles, ó, x mais 3x, 4x. 2y menos 2y, 0. 1 mais 11, 12. Aí eu já descubro o valor de uma letra, ó, 12. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 3. Se o x é 3, para descobrir o valor de y, eu posso pegar uma das equações. Vou pegar a primeira, ó. X mais 2y igual a 1. Só que x é 3, né? Então vai ficar 3 mais 2y igual a 1. 2y igual a 1 menos 3. 2y igual a menos 2. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu conjunto, menos 1, né? Meu conjunto de solução primeiro é o x, que é 3, e o y, que é menos 1. Então, eu tenho uma única solução. Então, ele é um sistema possível e determinado. Fácil, né? Se eu fosse representar um plano cartesiano, essa aqui ia ser uma reta, essa aqui ia ser outra reta, e elas iam se encontrar nesse ponto aqui, ó. No ponto 3 no x e menos 1 no y, tá? Depois a gente vê uns exemplos desses. Bora ver outro exercício. Resolva o sistema e classifique. Então, eu vou usar a mesma classificação. Ou é sistema possível determinado, ou sistema possível indeterminado, ou sistema impossível. Então, vamos tentar resolver. Para resolver, eu tenho que ter dois opostos. Aqui, de cara, não tem. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar uma equação, todos os termos de uma equação, por um mesmo número. Então, por exemplo, vou multiplicar aqui todo mundo por 2. Então, a equação de cima vai ficar 2x menos 2y igual a 2. X mais 2y igual a 0. Agora eu tenho dois opostos, ó. O 2y e o menos 2y. Poderia ter multiplicado por menos 1 também, que aí ia ficar menos x mais y menos 1. Também daria certo. Então, vamos lá resolver? Então, agora eu somo 2x mais x, 3x. 2y menos 2y, 0, igual a 2. X igual a 2 dividido por 3. 2 terços. Agora, para descobrir o valor de y, eu vou fazer x mais 2y igual a 0. Então, o x é 2 terços, vai ficar 2 terços mais 2y igual a 0. 2y igual a menos 2 terços. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar y igual a menos 2 sobre 3 vezes 2. Y igual a menos 2 sobre 6. Dá para simplificar por 2. Vai ficar y igual a menos 1 sexto. 1 terço. Então, o meu conjunto de solução vai ser solução. Primeiro o x, que é 2 terços. Depois o y, que é menos 1 terço. Então, tem uma solução. Então, é sistema possível determinado. E aí? Fácil ou não? Facílimo, né?
Vamos ver outro exercício? Resolva o sistema abaixo e classifique-o. Então aqui, para poder ficar, eu vou usar o método da adição de novo, para poder ficar o posto, eu vou multiplicar todo mundo por menos 3. Aí aqui vai ficar menos 3y e aqui 3y. Então vai acontecer aqui, vai ficar menos 3x menos 3y igual a menos 15. Então vai ficar 3x mais 3y igual a 15. Se eu somar, vai zerar. Vai ficar zero igual a zero. Quando aqui no final vira uma sentença verdadeira, zero igual a zero, quer dizer que tem infinitas soluções. Se der uma sentença falsa, tipo assim, 10 igual a zero, aí é sistema impossível. Como deu zero igual a zero, vai ser sistema possível indeterminado, tem infinitas soluções. Observe que quando é isso, as duas equações são iguais, porque se você pegar o x mais y igual a 5, se você multiplicar por 3, olha quem que vira? 3x mais 3y igual a 15. Tá vendo que vira a equação de baixo? Então eu vou ter infinitas soluções. Então, para eu poder falar quem que é as soluções, a cara das soluções, olha como é que eu posso fazer. Nesse caso aqui, você chama o x de t, tá? Então, o x meu vai ser o t. Agora eu vou escrever o y em forma de t. Então vai ficar, então esse x é t. E o y, então vai ficar t no lugar de x mais y igual a 5. Y é igual a 5 menos t. Então, quem que é meu conjunto de solução? Vai ser t e 5 menos t, onde t pertence aos reais. Então, se eu quiser, vai ter infinitas soluções. Se eu colocar aí uma das soluções, por exemplo, é exemplos de solução, eu coloco 1 no t e aqui vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. É a solução. Se eu chamar o t de zero, aqui fica 0 no t, né? E aqui vai ficar 5 menos 0, vai dar 5. Se eu chamar o t de 10, então aqui vai ser 10. E aqui vai ser 5 menos 10, vai ser menos 5. Então vai ter o quê? Infinitas soluções. Então é um sistema possível indeterminado. Isso acontece quando as duas equações são equivalentes. É a mesma coisa ter sido só uma equação. Duas letras, uma equação. Tá? E aí? Entendeu? Fácil ou não? Facílima, né? E vamos ver essa outra daqui. É 3x menos 2y igual a 1 e 6x menos 4y igual a 7. Então, se eu posso, para poder cortar, eu vou fazer esse aqui virar... Vou fazer esse 3x virar menos 6x. Então, eu vou multiplicar por menos 2. Então, vai ficar menos 6x mais 4 igual a mais 4y, né? Mais 4y igual a menos 2. E aqui vai ficar 6x menos 4y igual a 7. Então, se eu cortar aqui, e aqui também 0, vai ficar 0 igual a 5. Então, eu tenho uma sentença falsa. Então, a solução disso aqui é conjunto vazio. Não tem como resolver, porque 0 não é igual a 5. 0 é diferente de 5. Então, esse aqui é um sistema impossível. Se você comparar as duas, por exemplo, se eu pegar a equação 3x menos 2y igual a 1. Se eu quiser tentar fazer ela para ver se ela não é igual a de baixo, eu vou multiplicar por 2 para vocês verem o que acontece. Ó, então se eu multiplicar por 2, vai ficar 6x menos 4y igual a 2. Aí tem um erro, ó. O 6x menos 4y é igual a 7 ou 6x menos 4y é igual a 2? Então, não tem como 6x menos 4y ser 2 e 7 ao mesmo tempo. Então, por isso que isso aqui é um sistema impossível. Então, quando você cortar, né, der 0 igual a 0, vai ser sistema possível indeterminado. Vai ter infinitas soluções.
Quando você cortar, né, fizer o método de adição e der uma sentença falsa, tipo 0 igual a 5, 0 igual a 10, então é um sistema impossível. Ver mais alguns para a gente brincar? Vamos lá ver esse daqui, ó. Para uma festa infantil foram compradas 72 unidades de refrigerante, algumas de 2 litros e outras de 1,5 litros, num total de 129 litros. Determine a quantidade de refrigerante de compra de 1,5 litros. Determine a quantidade de refrigerante de 1,5 litros comprada. Então vamos montar essa equação. Eu vou falar que o número de refrigerantes de 1,5 litro mais o número de refrigerantes de 2 litros deu 72 unidades. Então, para saber quantos litros eu tenho, eu vou pegar cada refrigerante de 1,5 litro. Se tiver um, eu vou pegar um e multiplicar por 1,5 litro. Se tiver dois refrigerantes de 1,5 litro, eu vou pegar o 2 e multiplicar por 1,5 litro. Como tem X refrigerantes de 1,5 litro, então eu vou multiplicar por X. Aí, mais a quantidade de litros de refrigerante de 2 litros. Se tiver um refrigerante de 2 litros, eu vou multiplicar 2 por 1. Se tiver dois refrigerantes, 2 por 2. Se tiver 3 refrigerantes, 2 por 3. Como tem Y refrigerante, eu vou multiplicar 2 por Y. Vai dar quanto? 129 litros. Pronto. Então aqui agora eu tenho um sistema. Para poder cortar aqui, eu vou fazer esse de cima virar menos 2y, porque aí eu corto com esse 2y aqui. Então aqui vai ficar, vou multiplicar por menos 2. Aí o meu sistema vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 144. Aí vai ficar 1,5x mais 2y igual a 129. Aí eu vou somar. 2 menos 1,5 dá 0,5x. 2y menos 2y corta. 144 menos 29 dá menos 15, né? Ah, e aqui também é negativo, porque sinais diferentes subtrai e conserva o sinal maior. Menos 2 mais 1,5, menos 0,5. Para não trabalhar com esse número quebrado, eu vou multiplicar por menos 1. Então vai ficar x é igual a 15 dividido por 0,5. Isso aqui eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número, eu vou multiplicar por 2. Para isso aqui virar 30 dividido por 1. Porque 15 vezes 2, 30. 0,5 vezes 2 é 1. Que é a mesma coisa de ser 30. Então, tem x é igual a 30. 30, o x é a quantidade de refrigerante de 1,5 litro. Então, tá aí a resposta. Quantos refrigerantes de 1,5 litro foram comprados? Foram comprados 30 refrigerantes. Por curiosidade, eu vou calcular o número de refrigerantes de 2 litros. X mais y não é igual a 72, mas no lugar de x eu coloco 30. Então, 30 mais y é igual a 72. Y é igual a 72 menos 30. Y é igual a 42. Então, x é a quantidade de refrigerante de 1,5 litro, que é o 30, e 42 é a quantidade de refrigerante de 2 litros. Então, resposta, foram comprados 30 unidades de refrigerantes de 1,5 litro, que foi a pergunta. E aí, fácil ou não? Facílimo, né? Vamos ver outra aqui. Escreva o sistema associado à equação matricial. Então, esse aqui é um produto de matriz. É uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso fazer. E a nova matriz vai ser uma matriz 2 por 1. Então, vamos embora ver quanto que vai dar isso aqui. Então, eu vou multiplicar. Cadê aqui? Fazer o quadradinho. A gente multiplica a linha com a primeira coluna. Aí você vai ter o termo A11. Aí depois você pega a segunda linha da primeira matriz e multiplica com a primeira coluna da segunda matriz. Aí você vai ter o termo A21. Então vamos lá fazer. Então eu vou multiplicar aqui, vai ficar 3 e 2 vezes x e y. Então vai ficar
3x mais 2y. Aí eu vou ter o termo da primeira linha, primeira coluna. E agora você multiplica a segunda linha com a primeira coluna. A segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda. Aí vai ficar 2x mais 5y. Isso tudo é igual a 0 e 2. Então, se eu for representar a matriz, o sistema vai ficar 3x mais 2y é igual a 0. E 2x mais 5y é igual a 2. Não precisa resolver, porque ele só escreve o sistema associado. Então, não pediu para resolver. Então, essa aqui é a resposta. O sistema associado é esse daqui. Se eu fosse resolver, eu ia usar o método da adição, que é o que eu mais uso, tá? Escreva o sistema associado à representação matricial abaixo. Então, vamos lá. Então, para multiplicar a matriz, deixa eu ver se existe. Isso aqui é uma matriz 2 por 3, essa aqui é uma matriz 3 por 1. Então, existe, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a nova matriz vai ser uma matriz o quê? 2 por 1. Vai ter duas linhas e uma coluna. Então, para obter o termo A1, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Para ter o termo A21, vou pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Deixa eu marcar aqui a linha, né? Eu vou multiplicar essa pela coluna. Então, vamos lá. Então, primeiro vou multiplicar aqui essa linha com essa coluna. Vai ficar 5x mais 7y menos 2z, né? Agora, vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Vai ficar 1x menos 1y mais 3z. Isso aqui é igual a 11 e 13. Então, arrumando aqui, vai ficar, em sistema, vai ficar 5x mais 7y menos 2z igual a 11. E x menos y mais 3z igual a 13. Então, não pediu para resolver, só pediu para representar a matriz que representa. Então, o sistema associado a essa multiplicação de matriz. Então, o sistema é esse. Como tem três letras e só tem duas equações, esse sistema ou ele é impossível, ou ele é possível e indeterminado, tem infinitas soluções. O sistema, para ser possível determinado, de cara, para obter o mesmo tanto, a mesma quantidade de letras, tem que ser a mesma quantidade de equações, tá? Mas não é certeza que se tem a mesma quantidade de letra, tem a mesma quantidade de equações, é sistema possível, não. Mas um dos critérios para ser possível e determinado, é que tem o mesmo tanto de letra e o mesmo tanto de equações, para ter uma única solução. Aí agora, quando isso acontece, pode ou não ser possível. Agora, quando já está faltando, já certeza que não é possível, tá? Vamos ver mais um exercício. Já está 18 minutos esse vídeo, não vai ficar muito grande, tá? Em um terreno, há galinhas e ovelhas. São 3 animais e 44 pernas. Quantas galinhas e quantas ovelhas há nesse terreiro? Então, o número de galinhas mais o número de ovelhas é igual a 13. Para saber a quantidade de pernas, né? Cada galinha eu vou multiplicar por 2, porque cada galinha tem 2 pernas. Cada ovelha eu vou multiplicar por 4, porque cada ovelha tem 4 pernas. Se eu somar a quantidade de pernas da galinha com a quantidade de pernas das ovelhas, vai dar 44 pernas. Isso aqui é um sistema. Então, agora, para resolver, eu posso dividir esse aqui por 2 e multiplicar de cima por menos 1, por exemplo, para poder aparecer dois opostos. Então, vai ficar menos g menos O igual a menos 13. Aí a de baixo vai ficar G mais 2O igual a 22. Aí eu somo, G menos G corta, 2O menos O dá O, igual 22 menos 13 dá 9, né? Porque dá 7, né? 8, 9. Então, o número de ovelhas são quantas ovelhas? 9. 9 ovelhas.
Para calcular a quantidade de galinha, uai, a quantidade de galinha mais de ovelha, não são 13 animais? Então a quantidade de galinha mais 9 é igual a 13. Galinha é igual a 13 menos 9. Então a quantidade de galinha é 4 galinhas. Aí vocês podem conferir. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 2, porque cada galinha tem 2, 8. 36 mais 8, 44 peças. Então tem 9 ovelhas e 4 galinhas. E aí, fácil ou não? Facílimo, né? E esse aqui de gráfico, eu vou deixar para outro vídeo, tá? Que já tá de 20 minutos esse vídeo. Então, só para dar uma luz para vocês e até a próxima aula.